Pastor David Poyong Cho, Manifestando a Mente de Cristo. Esta é a primeira parte. Ao receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, seu espírito nasce de novo instantaneamente. Recebe no instante a vida de Deus, e nesse mesmo instante, seu ser espiritual ganha a vida eterna. Mas sua mente e seus pensamentos devem ser renovados segundo seu espírito renascido. E essa renovação é obra que requer uma vida toda de tempo, energia e luta. Essa renovação é necessária se a pessoa desejar receber adequadamente as palavras remas conhecidas por Deus e agir segundo elas, permitindo que a criatividade poderosa da palavra falada permaneça vital. Lembre-se que nós temos a mente de Cristo. Muitas pessoas experimentam o renascimento espiritual, mas não renovam a mente a fim de verdadeiramente compreender os pensamentos de Deus. Por esse motivo, Deus que neles habita não pode mover-se livremente através do canal de sua vida de pensamento. Permita-lhe dar-lhe um exemplo. Certo dia, meu filho mais velho, que nessa época estava no 4º ano primário, veio procurar-me no escritório. Era evidente que ele queria perguntar-me algo, mas hesitava em fazer a pergunta. Finalmente eu disse: "Filho, você está tentando me perguntar alguma coisa." Ele sorriu. "Pai, se eu lhe fizer uma pergunta estranha, o senhor vai ficar com raiva?" "É claro que não vou ficar com raiva", assegurei-lhe. "Vamos, diga." "Bem, pai", continuou ele, "o senhor tem permissão de mentir para a sua congregação?" "Quando foi que eu menti?" perguntei. Ele sorriu. "Já o ouvi, pai, dizer uma mentira repetidas vezes à sua congregação." Eu estava chocado. Se meu filho desconfiava de mim, então quem confiaria em mim? "Filho", disse eu, "sente-se aqui e diga-me quando foi que eu disse uma mentira." "Papai, tantas vezes o senhor diz à sua congregação que se encontra com Deus, de modo que fiquei curioso. Todo sábado eu ficava fora da porta de seu escritório, ouvindo quando o senhor preparava seus sermões. E às vezes abria a porta um pouquinho para ver se o senhor realmente estava conversando com Deus aí. Mas nunca vi o senhor realmente se encontrando com Deus em seu escritório. Ainda assim, nos domingos, o senhor sobe ao púlpito e ousadamente declara que se encontrou com Deus. Isso é mentira, não é, pai? Não tenha receio de me dizer a verdade. Sou seu filho. Não vou contar para os outros." Como ele era tão jovem, eu sabia que ele não compreenderia se eu lhe explicasse meus sentimentos com termos teológicos. "Senhor", orei, "preciso de sabedoria. Como é que posso explicar a esta jovem mente meu relacionamento contigo?" Subitamente, um pensamento tremendo fluiu de meu coração e olhei para meu filho dizendo: "Filho, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você já viu seus pensamentos?" Ele ficou em silêncio por instantes. "Nunca vi meus pensamentos." "Então você tem a cabeça vazia", respondi. "Você não tem pensamentos." "Não, pai, eu tenho pensamentos. Eu posso falar porque tenho pensamentos." Mas ressaltei: "Eu nunca vi os seus pensamentos, meu filho." "Como é que o senhor poderia ver meus pensamentos?" perguntou ele. "Eles estão em um lugar no meu cérebro e o senhor não pode vê-los." "Bem, então disse eu ao meu filho: embora você não possa vê-los, você realmente tem pensamentos, não tem?" "É claro, papai", respondeu ele. "Bem, expliquei. Encontro-me com Deus, embora você não possa vê-lo com os olhos. Deus é como seus pensamentos. A Bíblia diz que Deus é o Verbo." "Filho, o que é o verbo ou a palavra?" "O verbo é o pensamento vestido com vocabulário."
Se Deus é pensamento vestido com o chinês, o povo chinês compreende os pensamentos de Deus. Quando os pensamentos de Deus estão vestidos com o inglês, então o povo norte-americano compreende. Quando os pensamentos de Deus vêm a nós vestidos em coreano, o povo da Coreia compreende. Filho, encontro-me com Deus ao ler a Escritura, a palavra de Deus, e os pensamentos de Deus tocam meus pensamentos num reino invisível e converso com o Pai Celestial através da palavra de Deus. Deus é como o pensamento. Meu filho imediatamente compreendeu o significado e acenou com a cabeça, concordando. Não posso ver meus pensamentos, contudo sei que os possuo. Sim, Deus é como o pensamento. Não posso vê-lo, mas ele está aí. Estou satisfeito. Sinto muito, papai, por tê-lo compreendido mal. Quando meu filho saiu, levantei-me e louvei ao Senhor. Pai, temia que ele não compreendesse, mas compreendeu. Entretanto, sei que não mais eu, mas o Espírito Santo que me ajudou a ter as palavras com que explicar sua maravilhosa presença. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Com o que se parece Deus? Deus possui forma? Ele se parece com o ser humano? Como se pode explicar a presença de Deus? Deus é como o pensamento. Se você não tiver nenhum pensamento, então Deus não terá o canal através do qual falar a você. Você não pode tocar Deus com as mãos. Você não pode respirar Deus como se respira o ar. Deus não pertence ao mundo dos sentidos. Você somente pode encontrar-se com Deus através da arena devida de pensamento. Os pensamentos de Deus vêm mediante sua palavra, ou através do seu Espírito Santo. Os pensamentos de Deus tocam os pensamentos e é aí que você se encontra com Ele. De modo que se você não renovar sua vida de pensamento e se não renovar sua mente após a conversão, então Deus não pode realmente manifestar-se a você. Muitas pessoas ainda vivem com suas mentes antigas depois da conversão. Esta maneira antiga de pensar é limitadora. Desta forma, Deus fica limitado pelo tipo errado de vida de pensamento. A fim de andar intimamente com Deus, é preciso que você renove sua mente e seus pensamentos. Se você não renovar seus pensamentos, Deus não pode descer e ter comunhão com você. Deus não habitará em uma mente poluída, assim como peixes e pássaros não permanecem num lago poluído. É preciso que você renove seu pensamento, para que a fé possa surgir através da sua vida de pensamento. A fé simplesmente não surge do seu espírito interior. A fé vem pela cooperação com seus pensamentos, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Primeiro é preciso que a pessoa ouça, e através do ouvir, a palavra de Deus chega-lhes aos pensamentos. Mediante a vida de pensamento, os pensamentos de Deus entram em seu espírito e produzem fé. Portanto, se a pessoa não renovar seus pensamentos, não poderá compreender completamente a palavra de Deus. E sem a renovação da mente e sem o ouvir da palavra, a pessoa não pode ter fé, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que ouvimos? Ouvimos os pensamentos de Deus. A arena de seu pensar enxerta os pensamentos de Deus e produz fé. Através da fé, Deus pode fluir de você para os outros. A sua vida de pensamento é demasiadamente importante. Você deve renovar sua mente. Há 3 passos que você pode usar para renovar sua mente. E é preciso que você siga a fim de conseguir uma renovação de sua vida de pensamento. E o primeiro passo é mudar seu pensamento de uma atitude negativa para uma positiva. Para termos um exemplo, demos
uma olhada em Pedro, o discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus estavam em um barco no mar da Galileia. Era noite escura e tempestuosa, e as ondas eram tão altas que o barco estava a ponto de virar. Lutavam desesperadamente para manter o barco flutuando, quando repentinamente viram Jesus Cristo, andando sobre as águas, indo em sua direção. Naquela época havia uma crença popular, que ao ver o marinheiro, um fantasma no mar, seu barco afundaria. Por isso, quando os discípulos pescadores viram a Cristo, ficaram paralisados de medo, pensando que seu barco ia afundar e que iriam afogar-se. Mas Jesus falou: "Sou o Cristo, não tenhas medo." Pedro gritou: "Se és tu, ordena que eu vá a ti." Pedro sempre falava sem pensar. Era um homem terrivelmente emocional, mas tinha o dom da audácia, de modo que Deus o usou. Cristo então disse que ele fosse. Ao ouvir esta ordem, imediatamente aceitou a palavra de Jesus, e seu pensar foi renovado. Humanamente falando, Pedro jamais poderia andar sobre as águas, mas ao aceitar a palavra de Jesus Cristo, imediatamente sua mente foi renovada. Pedro mudou seu pensar de uma atitude negativa para uma positiva. Pedro jamais acreditaria poder andar sobre as águas, mas ao ouvir o mandamento de Jesus e aceitar essa ordem, mudou seu pensamento. Creu que podia andar sobre as águas, mudou seu pensamento, e os homens sempre agem de acordo com seus pensamentos. Quando Pedro renovou seus pensamentos, quando creu que podia andar sobre as águas, agiu de acordo com isto e saltou fora do barco. A noite continuava escura e tempestuosa e as ondas muito altas, mas Pedro arriscou audazmente sua vida, lançando-se ao mar pela fé, e começou a andar sobre as águas. Os milagres sempre seguem uma mente renovada. Quando percebeu que podia andar sobre as águas, Pedro enfrentou as ondas. Seus pés molhavam-se com a espuma. Deu passo sobre a crista das ondas. Estava andando sobre as águas. Mas subitamente olhou a seu redor. Viu os negros vales criados pelas ondas e começou a voltar a seu antigo modo de pensar. "Olhem para mim", pensou ele. "Não sou eu um ser humano? Estou andando sobre as águas e não podemos fazer isso. Nós, os seres humanos, devemos andar na terra, não na água. Não sou um peixe, mas olhem para mim. Estou andando sobre as águas. Isso está errado. É-me impossível fazer isto." Ele mudou seu padrão de pensamento. Pensou que não podia andar sobre as águas e instantaneamente começou a afundar-se. Deus relaciona-se com cada um de nós através de nossa vida de pensamento. Quando Pedro recebeu a palavra rema de Cristo, renovou seu pensamento e por isso pensou que podia andar sobre as águas e andou. Mas ao mudar seu pensamento e pensar ser isto impossível, imediatamente começou a afundar-se. Este é um conceito muito importante, pois segundo o pensar dos homens também será sua ação. Se você pensa ser um rei ou uma rainha, agirá como rei ou como rainha. Se você pensa ser indigno e não ter valor nenhum, então agirá como se fosse indigno e que não tem valor nenhum. De modo que é vital que renovemos nossos pensamentos e pensamentos positivamente. Permita-me ilustrar este ponto com um exemplo real. Conheci certa vez um médico que se dizia ateu. Muito sofri por causa dele. Por muito tempo ele se opôs ao meu ministério, desafiando minha fé, atacando minhas palavras e crenças. Então um dia esse médico sofreu um derrame e ficou paralítico. E por causa de sua paralisia, ia morrer lentamente. Então o médico veio à minha igreja pedindo que eu orasse por sua cura. Muitas pessoas se gabam de seus pontos de vista ateus. Entretanto, quando essas mesmas pessoas experimentam a noite escura,
e se encontra com as ondas tempestuosas, seu ateísmo toma-se muito fraco. De modo que esse médico veio à minha igreja e orei por ele. Ele recebeu a oração da fé e levantou-se de sua cadeira e saiu andando com passadas fortes. Todo mundo batia palmas e gritava louvando a Deus. No domingo seguinte, foi à igreja andando sem ajuda de ninguém. Novamente pediu que eu orasse por ele, mas eu estava culpado demais e não pude orar. Ao ver que eu não podia orar pessoalmente por ele, mudou seu modo de pensar. Seus pensamentos regrediram e ele voltou ao seu antigo estado. Por não poder receber a oração da fé, tornou-se descrente de novo. Ao sair de meu escritório em direção ao carro, caiu e sua esposa teve de chamar uma ambulância a fim de levá-lo para o hospital. Regrediu por ter mudado seus pensamentos. O poder de Deus o deixou, e assim como Pedro começou a duvidar e afundar-se no mar da Galileia, assim o fez o médico, perdendo-se para seus temores e de novo tornando-se paralítico. Os pensamentos são importantes, de modo que não negligencie em renovar sua vida de pensamentos. Seja totalmente positivo em seu pensar. Não pense negativamente. Deus é luz e nele não há treva alguma. Não há nada negativo em Deus, pois em Deus só reside o positivo. Coisas positivas estão acontecendo. De modo que para ter comunhão com Deus é preciso que você renove sua mente e pense positivamente. Alimente sua mente com a Escritura, pois a palavra de Deus está cheia de vida positiva. Tenha também cuidado ao alimentar-se da palavra de Deus para que não restrinja sua maneira de pensar aos padrões tradicionais de pensamento. Seja revolucionário. Muitas pessoas estão presas por pensarem somente de maneira tradicional, de maneira ortodoxa. Portanto, Deus é incapaz de realizar as grandes obras que deseja realizar através delas. Mas se você receber a palavra de Deus e revolucionar sua maneira de pensar, então alcançará alturas muito além de suas limitações atuais. Quando estou na Coreia, tenho uma reunião com os meus 100 pastores associados todas as manhãs. Todas as manhãs, das 9 às 9h30, desafios a revolucionarem seu modo de pensar. Não pensem somente de maneira tradicional, exortos. Não sejam levados pelos pensar e ensino do pastor David Cho. Vão pela palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Revolucione sua vida de pensamento. Expanda sua vida de pensamento de acordo com a Escritura. Então Deus poderá ter liberdade absoluta de expressar-se através de seus pensamentos. Depois de eu dizer estas palavras, meus pastores assistentes tornam-se grandemente motivados, recebem a palavra e, se tiverem um pensamento realmente revolucionário, o executam. Então eu vejo resultados. Não intervenho em sua obra, a não ser que estejam tendo problemas. Uma vez que delego a autoridade, essa autoridade permanece delegada. Já não me preocupo com ela. E, imediatamente, este método positivo que trabalho com os meus assistentes, ministros de sucesso, responsáveis pela necessidade de cerca de 50 mil membros adultos de nossa igreja. Meus irmãos, esta foi a primeira parte, manifestando a mente de Cristo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo. E desta série você continue aí a ser ministrado por Deus através do pastor David Poyong Cho. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.